no livro de João, Evangelho de João, capítulo 9, verso 24 e verso 25, depois nós vamos ler a segunda referência, em Lucas capítulo 11. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem, esse tal de Jesus, que diz que te curou, eu que estou fazendo essa referência, que ele é pecador. Respondeu ele e disse: se é pecador não sei, uma coisa sei, é que havendo sido cego, agora vejo. Então eu vou ler de novo, você já sabe que é Jesus, eu não vou fazer essa interpretação. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele e disse: se é pecador não sei, uma coisa sei, e é que havendo eu sido cego, agora vejo. Agora vá, por favor, para o Evangelho de Lucas, um pouquinho atrás, capítulo 11, 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de o apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Ajuntando-se, entretanto, muitas milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele, pois, que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centavos? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos juízes, aos poderosos, não estejais com medo de como ou o que haveis de responder, nem como haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. E disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. E lhes propôs uma parábola dizendo: a terra de um homem rico tinha produzido muito, e pensava ele consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde guardar toda essa colheita. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali guardarei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi então à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e se alegra. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. Eu estava estudando a palavra de Deus ontem,
e pensando em muitas coisas que eu tenho vivido, muitas experiências que eu tenho podido passar, muitas pessoas que eu tenho conhecido, e pensando, e o pensamento vai em um lugar, vai em outro, eu comecei a lembrar de pessoas que confessam algumas tradições de fé, diferentes da minha, mas que ainda são cristãs, espíritas que são cristãos, católicos que são cristãos, pentecostais, evangélicos tradicionais, aqueles que não estão ligados a nenhuma denominação, mas temem ao Cristo histórico. E eu comecei a pensar nas experiências dessas pessoas na vida, naquilo que eu conheço. Comecei a pensar também nas minhas lembranças, das minhas muitas experiências, das coisas que fiz, que disse nesses anos que Deus me deixou viver. E eu comecei a pensar se Jesus, se ele voltasse hoje, se ele reconheceria o mundo cristão como o mundo discípulo dele. E eu cheguei à conclusão que é muito provável que não. É muito provável que Jesus dissesse, mas essas igrejas todas aí, eu não falei nada disso, não foi isso que eu quis dizer. Não foi desse jeito. Vocês deturparam. Não importa, eu tenho visto cristãos evangélicos, neopentecostais como nós, pentecostais como alguns queridos, que são muito malandros, compram e não pagam, vagabundos. Eu tenho visto muita gente que é espírita e que tem uma doutrina linda e que, se levar a sério, com certeza vai fazer muita coisa boa, mas extremamente belicosos, brigões. Eu tenho visto muita gente católica fazendo coisas horríveis. Eu acho que Jesus ficaria muito decepcionado e ele não apresentaria aos anjos do céu dizendo: essa foi a igreja que eu deixei. E aí eu comecei a pensar e a ler e a estudar sobre o que Jesus ensina no Sermão da Montanha. E eu acho que a gente pode viver 10 vidas, não importa quantos anos você já tenha, multiplique o que você já viveu por 10, e não seria suficiente para a gente entender a profundidade, a extensão só do Sermão da Montanha. Imagine de Gênesis a Apocalipse. Nesses dias, nesses 2 anos e alguma coisa, nós temos visto uma polarização muito grande em termos de política. Basta que você faça um comentário e você vai ver os religiosos dando voadoras no peito, xingando, brigando. E é impressionante o como conhecem do diabo, porque falam: isso é o diabo, parece que tem uma intimidade com o tinhoso, que é um negócio fora do comum. Conhecem mais de diabo do que de Jesus. E aí eu cheguei à conclusão que não, Jesus não reconheceria essa igreja. E aí eu me lembro de um texto, aqui enquanto eu falo, lá de Apocalipse, a primeira das 7 cartas, no finalzinho, em que o Senhor Jesus diz ao anjo da igreja: aconselho que de mim compre colírio, para que vejas. Aproveita a oportunidade. E aí a gente viu no João um moço que foi cego, sendo chamado pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos guardiões da lei, de Deus, da moral, os dirigentes da nação. E vamos lembrar que Israel bíblico não é esse Israel que está ali, no final do Mediterrâneo. Esse Israel da Bíblia é teocrático. É uma nação que tinha como o seu presidente, o seu rei, o seu imperador, o Deus vivo que se manifestou a Abraão, e que de Abraão levantou o próprio povo. Eles chamam esse cego, não tem um contra-argumento para o grande argumento que é ele ver. Ele está ali diante de todos vendo, e a cegueira dele era uma cegueira de nascença.
Não era um menino novo, era um homem formado. Chamam e diz: olha, dá glória a Deus, porque esse que você disse que te curou, esse nós sabemos que ele é pecador. Esse Deus é um Deus abstrato, dá glória a Deus, é um Deus abstrato, é um Deus indefinido, indefinível, é um Deus que está distante, dá glória a Ele. Esse que você diz que te curou, nós sabemos que ele não presta, nós sabemos que ele é do diabo, nós sabemos que ele é Belzebu. E aquele moço, na sua simplicidade, é visitado pelo Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode colocar essa resposta simples e forte na boca de alguém. Aquele moço, ele é cheio do Espírito Santo naquela hora, já tinha sido tocado pelo poder do Espírito quando Jesus o curou da sua cegueira, agora cheio, transbordando do Espírito Santo, diante dos seus juízes, seus promotores, ameaçado, porque quando eles dizem para ele, dá glória a Deus e nega esse que te curou, eles o estavam ameaçando. Os seus pais, a sua mãe e o seu pai, não quiseram dar nenhuma opinião sobre o caso, temendo. A Bíblia diz que eles tiveram medo daquelas pessoas. E quando perguntaram para os pais dele, como é que seu filho, sendo cego de nascença, agora está vendo? Os pais, a Bíblia diz, os pais com medo disseram, pergunta para ele já tem idade, já é homem feito. Ficaram com medo. Esse moço, que estava acuado, ele é cheio do Espírito Santo, e ele diz, se esse que me curou é pecador, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Isso é um fato, não tem como negar. Olha eu aqui vendo, todo mundo aqui me conhece, eu não sou um estranho que apareceu aqui dizendo que era cego, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu vivo aqui, eu era cego e agora vejo. Eu não vou dar glória a um Deus e dizer que não foi Ele, eu vou dar glória a Deus e dizer que foi Ele. Irmãos, e essa palavra, eu era cego e agora vejo, tem que começar a passar por nós, por mim, pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha filha, pelo Eduardo, pela Luana, pela Beth, pelos filhos dela, por você que está aqui me ouvindo e pelos outros. A gente tem que começar a olhar para nós e dizer, Deus, tira a cegueira, eu sou cristão. Se Jesus viesse agora aqui, Ele me reconheceria como cristão. As coisas que eu tenho feito, as coisas que eu tenho dito, a forma como eu tenho me relacionado com os outros, prova que eu sou cristão. Eu preciso pedir a Deus que tire a venda dos meus olhos. Eu não quero olhar e dizer para aquela pessoa que é pró-Bolsonaro que ele é do diabo. Eu não quero olhar para aquele que é Ciro e dizer que ele é do diabo. Eu posso dizer que eu não concordo com aquele candidato que ele defende, mas eu não vou dizer que ele é do diabo. Eu preciso olhar e saber se eu sou do diabo. Se eu bato na minha mulher, se eu compro e não pago, se eu não me importo de passar alguém para trás para eu levar lucro, se o meu temperamento tem dado provas de hostilidade em cima de hostilidade, se eu tenho agredido as pessoas que eu deveria amar, se eu tenho honrado meu pai e minha mãe, se eu tenho amparado a minha casa, se eu tenho sido fiel à minha esposa, ao meu marido, eu tenho que começar a olhar para mim e dizer, eu tenho dado frutos na minha vida de Deus, ou eu tenho dado frutos do diabo? Porque o fruto diz que tipo é a árvore. Eu posso estar no escuro, eu posso estar no meu quarto, com todas as portas fechadas à noite, com a lâmpada apagada. Se você me der uma goiaba, eu vou te dizer que a árvore é goiabeira. Se você me der uma outra fruta, eu vou saber qual é a árvore. Então eu não quero saber se o outro é do diabo, eu preciso saber se eu sou. E aí Jesus,
que é honrado por esse menino lá no João 9, que diz: eu era cego e agora vejo. Esse Jesus, no final do capítulo 11, a gente encontra ele terminando um discurso, e aí preste atenção que nós lemos, que os escribas, aqueles que tinham a obrigação de escrever a palavra, lembre que não tinha ainda Gutenberg inventado a imprensa lá, o jeito de escrever, eles tinham que escrever na mão, os escribas escreviam e passavam as cópias, os fariseus guardiões das tradições e da lei, os sacerdotes, eles começam a apertar Jesus e procurar uma oportunidade para achar nele alguma falta, para terem como matá-lo. Sabe quem queria matar Jesus? Não era o Império Romano, não eram os filisteus, não eram os povos de outras terras, eram os religiosos. Eram os religiosos. Gente, é impressionante. Que povo brigão é o povo religioso. Que povo que diz assim: olha, Deus vai pesar a mão, fazendo Deus cúmplice da sua vontade de fazer o mal. Olha, eu não posso fazer nada, mas Deus vai pesar a mão, Deus vai pôr um câncer, você vai ver. Ah, Deus vai pesar a mão, sabe, se não vier pelo amor, vem pela dor. Que vontade de brigar, que vontade. Mas eles selecionam, nós selecionamos alguns versículos que nós decoramos, que dão uma aparência de espiritualidade. Defendemos o indefensável. Eu fico pensando, ainda hoje tem gente dizendo que bandido bom é bandido morto. Tem gente dizendo quem vai para o céu e vai para o inferno por causa da orientação sexual. Tem gente amaldiçoando. Tem gente que não se importa com as pessoas que estão morrendo de fome. Nessa semana nós tivemos a triste notícia de que ele faleceu. Faleceu por quê? Faleceu porque a maior parte dos brasileiros escolheu um incompetente. A vacina tinha que ter chegado lá atrás. Ele podia estar vivo hoje. Não está. Ele e mais um monte. E mais um monte vai morrer. A gente não está se importando. As pessoas dizem: ah, eu não entendo de política. Não precisa entender de política. Entenda de fome. Jesus partiu o pão. Nós vamos daqui a pouco fazer uma cerimônia que é extremamente representativa. Jesus pegou o pão e partiu, ninguém ficou sem um pedaço de pão. Como que numa terra dessa, como diz Pero Vaz de Caminho na carta ao rei de Portugal, se plantando nessa terra tudo dá? Como que tem gente passando fome nessa terra? Como que uma família recebe R$250 para passar um mês? E um presidente gasta 2.400.000 em 15 dias de férias com o governo, com dinheiro público? E a gente não se importa. A gente não se importa. A gente fica anestesiado. Ah, mas sempre foi assim, vai ser assim. Comecei a ler um livro da Hannah Arendt, O Julgamento, do Adolf Eichmann, em Jerusalém, no início dos anos 60. E ela, judia, cobrindo o julgamento, é muito interessante, porque ela começa a mostrar que o povo alemão sabia o que estava acontecendo e o que ia acontecer. Não se importaram em ver seus vizinhos morrendo, não se importaram em ver seus parentes passando fome, não se importaram, foram coniventes. Aí Jesus vem e começa o capítulo 12 dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos religiosos, porque a religião tem sido o grande manto para esconder a avareza deles, a sede do poder deles. Fazem tudo para ter o poder na mão de alguns.
Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com os religiosos, cuidado com os pastores. Cuidado com os apóstolos. Cuidado com os bispos. Cuidado com esses irmãos abençoados, que só querem ter poder. Chegar mais pertinho de quem está no poder é ter poder. Então eles vão defendendo o poder e vão se afastando do pobre, do necessitado, do miserável. E os pais de família não têm mais como sustentar a família. E a violência vai aumentando. E a doença vai chegando. E a praga vai correndo solta. E a gente vai recorrendo a Deus, e Deus diz: mas eu não fiz nada, vocês fizeram tudo. Jesus disse: cuidado, a vida das pessoas é mais do que buscar riqueza. Qualquer esforço para fazer a palavra de Deus apenas garantir para uns poucos riqueza é se afastar completamente da mensagem de Jesus. E aí Jesus disse: eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou contar uma história. Teve um homem que teve uma superprodução, trabalhou muito, teve tanto que não tinha onde guardar e disse: vou construir celeiros novos e quando tiver tudo cheio eu vou poder aproveitar a vida. Ele disse: tolo é esse homem, porque lá do céu, no dia que pedirem a sua alma, vai ficar tudo aí. É melhor ter crédito com Deus do que buscar riqueza na terra. Irmão, qual é a riqueza que nós temos com Deus? Como é que nós temos crédito com Deus? Me fala. Como é que a gente tem crédito com Deus cantando no altar? Foi isso que Ele mandou a gente fazer? Isso nós inventamos. Foi construindo grandes igrejas? Isso a necessidade nos empurrou a construir e nós usamos a nossa arte para fazer o mais bonito que a gente pode, dentro do dinheiro que a gente tem. Mas como é que a gente fica rico com Deus? Eu vou te falar como. Lembrando dos enfermos. Não é só para visitá-los não, é para ajudá-los. É para limpar quem está sujo. É para dar banho em quem precisa, é para dar remédio em quem precisa. É para levar para o médico, é para buscar. É para servir. É tendo misericórdia da criança que não tem um lugar na escola, que não tem comida, da mãe que põe um peito na boca de um filho e não tem nada lá dentro para o filho sugar, porque ela não tem nem para ela. É não permitindo que a injustiça cresça, é denunciando, porque ficar calado é ficar do lado do opressor. Ter crédito com Deus é lembrar das suas ovelhinhas, é lembrar que o preso é preso para ter a chance de repensar a sua vida e mudar de atitude. Não é para ele ser preso e ficar com mais raiva e sair de lá pior do que entrou. Não tem lógica eu prender alguém para ele sair de lá pior do que ele entrou. Não tem lógica, é melhor deixar solto. Ah, mas então vamos matar todo mundo. Mas o Deus da Bíblia diz que não é para matar. Qual é a prova da nossa cristandade? É o que a gente fala? É a igreja que a gente frequenta? Ou são os princípios que a gente defende? E olha, eu vou te falar uma coisa: ninguém vive sozinho, somos seres sociais, precisamos de gente. Ouvi várias vezes que hoje nesse grupo tão pequeno, ouvi várias vezes assim: ai que vontade de abraçar. Irmão, vocês não sabem a vontade que eu fico de abraçar todo mundo. Somos seres sociais, precisamos disso. Vivemos na cidade, somos todos cidadãos. Cidadão vive na cidade, aldeão vive na aldeia, político vive na polis. Somos todos políticos. Me importa, me interessa que o meu vizinho tenha suas necessidades todas supridas, que os direitos do meu outro vizinho sejam garantidos, porque assim as minhas necessidades e os meus direitos também serão. Isso é bíblico. Sabe, tem uma definição oriental de céu e de inferno que eu gosto muito.
Vocês sabem que os orientais gostam, né? Eles têm por tradição comer com aqueles palitinhos, né? Vocês já comeram com aquele palitinho? Quem já comeu com aqueles palitinhos? É horrível, né? Mas a gente come, né? Até que eu me viro bem com aquele negócio. Os hashis, né? Me viro bem com aquilo, não passo fome não. Mas a definição de céu e inferno que eu vi foi um grande prato de arroz com palitos de 2 metros. Então você pegava os seus 2 palitos e pegava o arroz para comer, mas não dava para pôr na sua boca, porque o palito tem 2 metros. Isso é inferno. Você só tentando resolver o seu problema. Mas de repente alguém teve uma ideia e olhou para o outro lado do prato que tinha alguém sentado, pegou o arroz com um palito de 2 metros e pôs na boca daquela outra pessoa. E aquela pessoa comeu. E aí aquela pessoa pegou o palito e pôs na boca dele. Isso é céu. É quando eu entendo que eu devo fazer o outro o que eu quero que o outro faça a mim. Isso é Bíblia. Irmãos, isso é Bíblia. Eu quero ser como esse cego do João, capítulo 9, verso 24 e 25. E poder dizer, eu era cego e agora eu vejo. Pastor, mas essa palavra talvez não encha a igreja. Eu não preciso encher a igreja, eu preciso entrar no céu. É só isso que eu preciso. E você? Você quer que Jesus venha e diga, nunca vos conheci? Afastai-vos de mim? Senhor, como não? Como que o Senhor não me conhece? O Senhor lembra, eu preguei na igreja, eu cantei, eu fui seminarista, eu fui pastor, eu toquei baixo, eu toquei. Jesus disse, mas como? Eu tive fome e você não me deu de comer. Tive sede, você não me deu de beber. Tive doente, você não cuidou de mim. Tive nu, você não me vestiu. Tive preso, você pediu a minha morte, nem me visitou pelo menos. Afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Irmãos, isso é Bíblia. Ele está dizendo para nós, com todas as letras, que Ele vai fazer isso. Acorda, por favor, tira a venda dos seus olhos. Jesus disse com todas as letras que Ele vai fazer isso. Estive preso e você não se importou nem em me visitar. Estive doente, você não cuidou de mim. Tive fome, você não se importou. Pastor, mas a gente trouxe aqui um pacote de arroz, irmãos, que bom que você trouxe. Eu trouxe uma cesta básica, que maravilha. Eu trouxe uma caixa de leite, que maravilha. Mas o que é isso para 200 milhões de brasileiros? Eu preciso interferir nos processos políticos para que os pobres possam comer. Eu preciso abrir os meus olhos, porque Ele vai me cobrar isso. Ele vai dizer, eu estive nu e você não se importou. Eu dormi num papelão e você não se importou. Eu estive debaixo da marquise e você não se importou. Eu fui estuprado numa cadeia e você não se importou. Eu fiquei além do tempo e você não se importou. Eu estive numa cama sem remédio porque alguém gastava esse dinheiro fazendo farra, o dinheiro do remédio, e você não se importou. Porque você se deu o direito de dizer, igreja é igreja, fé é fé, e a vida da política é de lá de fora. Irmãos, não é. Não é. E aí, estudando a Bíblia, eu cheguei à conclusão que muito provavelmente, se Jesus entrasse hoje pela maior parte das igrejas e das casas dos cristãos, de todas as denominações, talvez Ele dissesse, não conheço essa igreja, não parece nada daquela que eu disse que deveria ser. Mas eu me lembrei de que Jesus disse assim, naquele dia, muitos publicanos e prostitutas virão dos 4 cantos da terra e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino, muitos, ficarão do lado de fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele nos ensinou, está escrito. Não dá para não dizer que nós não sabíamos. Está na nossa mão, está na nossa casa, está no nosso carro.
A Bíblia está lá com todas essas informações. Que Deus possa nos permitir dizer que nós fomos cegos e começamos a ver. E que nós possamos confessar Jesus, porque está no texto que nós lemos. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Ah, mas eu vou dizer, eu sou de Jesus. Isso não é confessar de Jesus. Isso não é confessar Jesus, não. Confessar Jesus é com a sua atitude mudada. É sem palavra. Todo mundo olha e vê. Você está de noite no seu quarto e dá uma mordida no abacate e sabe que a árvore é o quê? Abacateiro. Porque você conhece pelo fruto. Eu vou te dizer uma coisa, muita gente que está por aí dizendo, não quero religião, vai entrar no céu. E muita gente que está dando glória a Deus vai ficar do lado de fora. E não sou eu que disse isso, eu só estou repetindo. Porque os frutos têm sido muito ruins. Mas eu não quero me preocupar com o fruto dos outros, eu preciso me preocupar com os frutos que eu estou dando. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.